Mais uma vez aqui a Cristão Bem Resolvido, eu ia dizer ao vivo, mas não estamos ao vivo, mas é quase como se estivéssemos. Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Pinto e você está na tela do Cristão Bem Resolvido. Então, um grande abraço para si e finalmente nós vamos terminar o estudo sobre a obediência. Nós temos vindo a estudar um pouco sobre este tema, porque nós acreditamos que a obediência é um princípio, é um mandamento, e está escrito na palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida longa, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer na nossa vida nos vá bem e seja bem sucedido. Eu quero começar esse vídeo por perguntar a você já consultou a Deus? Qual é a vontade de Deus, a vontade dele para a tua vida? Você que é jovem, você já consultou a Deus qual é a faculdade, qual é o curso que ele tem para a tua vida, que ele quer que você venha a exercer, porque a finalidade dos jovens, aqueles que estudam, têm um propósito, além de servir a Deus, também se estudarem e se formarem em alguma área para ser voluntariada, para ajudar outras pessoas. Você já alguma vez fez esse tipo de oração? Nos dias de hoje, nós estamos a viver momentos muito trabalhosos. Então, eu quero também chamar a atenção aqui de algumas questões que eu tenho vindo a observar à medida que vou dando os estudos aqui no canal. Isto não é uma novidade para mim, como é óbvio, mas é um alerta para todos aqueles que acompanharam o estudo e aqueles que não acompanharam. Como vocês veem, muitas das vezes nós fazemos vídeos mais assim chamativos, com mais, assim, é tipo assim como o circo a pegar fogo, não é? Esses vídeos são os vídeos com mais engajamento, com mais visualização. E muitos haters às vezes nos mandam pregar a palavra, mas eu gostaria de saber aonde estão os haters para ver este estudo e para acompanhar a palavra de Deus. Fica aí uma pergunta para a qual cada um fará a sua reflexão construtiva para a sua vida. É muito fácil as pessoas tomarem a posse de julgar alguém que está aqui deste lado, que tira tempo, porque eu tenho 3 filhos, este trabalho é voluntário, eu estou aqui porque eu quero ajudar pessoas, eu estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui, mas as pessoas acham que isto é tudo muito fácil, é tudo muito simples, mas não é, tá bom? Ainda mesmo agora tenho ali uma panela de comida a fazer para poder servir os meus filhos agora quando vierem almoçar. Então, não é fácil gravar vídeos no YouTube e é muito interessante que cada um venha a refletir. Pessoas que gostam de estudar acompanharam este estudo? Fica uma pergunta. Queridos, vamos finalizar de qualquer forma. Você, mesmo que não tenha acompanhado, sempre tem aqui a playlist disponível para você ver. Todos os vídeos que nós fizemos vai ficar disponível. E nós vamos partir para uma série onde nós vamos falar, depois deste estudo, vamos fazer uma série sobre o sistema religioso. Vamos falar aqui sobre profecias, falsos profetas, enfim, tudo o que é. Então, esse tipo de vídeos já é o tipo de vídeos que o pessoal gosta. Mas vamos fazer aqui isto tudo com muita reverência e muito cuidado, porque afinal de contas nós somos servos de Deus e oficialmente é necessário nós deixarmos a marca e o perfume de Jesus. Esse trabalho é feito com muito cuidado. Abra a sua Bíblia, por favor. Antes de começar a espelhar a sua Bíblia, eu quero dizer para você que a vontade de Deus é trazer salvação para a minha e para a tua vida. Então, se a vontade de Deus é essa, seria interessante que eu, como cristão, parasse de ser um cristão religioso, parasse de viver de aparências, retirasse as minhas máscaras e começasse agora o início do ano 2025 a caminhar passo a passo com as minhas dificuldades, mas entendendo que a obediência a Deus é com o objetivo de nos proporcionar uma vida melhor aqui na Terra e trazer a salvação para a nossa vida. Ela também é uma influência para a salvação, tá bom? Deus nos ama e quer o melhor para nós. A sua vontade é boa e perfeita. Quem não tem dificuldade em obedecer a Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa e perfeita? É óbvio que é muito difícil obedecer a Deus. E já vamos ver aqui um versículo de pessoas que viam e presenciaram as experiências mais extraordinárias com Deus e mesmo assim murmuravam e mesmo assim se rebelavam contra Deus
E Deus, tão misericordioso, nunca deixou de cuidar, que é o povo de Israel. Então é pela vontade de Deus que Jesus morreu. Queridos, hello. Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por ti. Ok? Jesus foi o princípio da obediência ao Pai. Ele obedeceu. Se você obedeceria ao teu pai, se o teu pai dissesse, olha, eu quero que tu morras pela humanidade, você iria morrer pela humanidade? Já parou para pensar isso nessa dimensão? E às vezes a gente tem dificuldade em perguntar a Deus com quem é que eu devo me casar, se eu devo começar esse relacionamento, aonde é que eu devo estudar, qual o curso que eu devo tirar. Sim, porque pensamentos abaixo disso eu não quero nem pensar. Eu estou aqui a falar para cristãos e com certeza que devem ter as bases mínimas para ter uma vida bem-sucedida e pensamentos que venham a ser construtivos, pelo menos as bases, não é verdade? É óbvio que a obediência é um princípio difícil de praticar. E à medida que nós vamos praticando, procurando aperfeiçoar essa área, Satanás, nós já sabemos que estamos a viver um grande conflito, e Satanás sempre vai nos induzir a não obedecer. E como é que ele o faz? Trabalhando na nossa mente, lançando sofismas na nossa mente e temperando a nossa carne para que o nosso espírito fique bem lá no fundo e nós venhamos a ceder às tentações. É verdade. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Você faz a vontade de Deus? Você se preocupa em fazer a vontade de Deus? Quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você está prestes a tomar decisões na sua vida, você consulta a Deus ou você tem temor a Deus e pensa assim, não, se eu fizer alguma coisa errada, se eu der um passo à frente e se fizer alguma coisa errada, Deus vai me punir por isso. Porque Deus, ele é Pai. E Pai exorta e corrige, tá? Pai, ele é justo. O reino de Deus é jurídico. Desobedeceu, tem uma sentença. Fazer a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus, como é que nós devemos fazê-lo? Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a vontade dEle. Você tem que ler a Bíblia. Tem muitos religiosos que chegam ao sábado e ao domingo com a Bíblia debaixo do braço e porque não falham um sábado, um domingo, ou uma quarta, ou uma quinta, dependendo da denominação onde você esteja, não falham um culto, mas vivem uma vida toda arrebentada no mundo. Não vive uma vida espiritual. Eu não estou aqui nesse canal para induzir as pessoas a serem religiosas, não. Eu estou nesse canal para que as pessoas venham a conhecer o Deus da Bíblia. Vocês têm que viver uma vida espiritual. Vocês têm que ser espirituais. Temos que ser homens espirituais. A vontade de Deus é que venhamos a viver de maneira santa. Precisamos nos santificar. Quem não se santifica, quem não vive uma vida de santificação, que não é fácil, a santificação, o processo da santificação não é ser perfeita toda hora. Nós vamos cair, nós vamos ter dificuldades. Todos nós temos temperamentos, temos personalidades. Eu gosto muito de bater na tecla da personalidade, porque as pessoas confundem a personalidade com o temperamento. Deus toca no temperamento, no caráter, mas não toca na personalidade. Vai ver a personalidade de Paulo. Se Paulo não tivesse uma personalidade tão forte, ele seria Paulo da Bíblia. É importante nós entendermos isso. E a vontade de Deus é que nós venhamos a viver de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos. A gratidão é realmente, sem sombra de dúvida, e nós murmuramos muito, eu por mim falo, muitas das vezes. Infelizmente, a gratidão é um princípio de um cristão bem resolvido, de um cristão que está no caminho certo, a caminhar de forma correta. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Uma pessoa grata é uma pessoa bem resolvida. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. E agora abra a sua Bíblia em Êxodo 13, 21 e vamos ler estes capítulos aqui, alguns capítulos que são extremamente importantes. Êxodo 13, a partir do versículo 20, vamos ler. Os israelitas partiram de Sucote
acompanharam Etã junto ao deserto. Versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e à noite. A coluna de nuvem nunca se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Meu Deus, que coisa extraordinária! Nós conseguimos perceber através deste texto, conseguimos entender através desse texto que o povo de Israel, ele teve a oportunidade de ver milagres, proezas, maravilhas feitas pelas mãos de Deus. E ainda assim era um povo que murmurava. E tudo poderia ter acontecido durante 40 dias, aconteceu durante o quê? 40 anos. Por conta da desobediência, por conta da murmuração. E nem Moisés entrou na terra prometida. Então a obediência não é uma coisa fácil. Hoje, nos dias de hoje, se nós tivéssemos uma coluna de fogo e víssemos esses milagres, se calhar, digo eu, mas nós seres humanos somos muito imprevisíveis, somos uma caixinha de surpresas e nem sempre a gente pode dizer, se. A verdade é que quando nós vivemos o se, nós mostramos e revelamos quem nós somos e, na verdade, a revelação não é para Deus, é para nós mesmos. Nós precisamos de parar de ser religiosos. Nós precisamos de viver o mundo espiritual como ele é. Pois a vida da terra é uma ervilha em comparação ao mundo espiritual. Nós precisamos de ser homens espirituais. Em nome de Jesus. Então, hoje estamos a falar, o tema dessa mensagem é sobre a obediência a Deus. Nós falamos aqui sobre a obediência a pais e filhos. Falamos aqui sobre a obediência às autoridades instruídas por Deus e estamos a falar aqui agora sobre a obediência ao próprio Deus. Porque, obviamente, que autoridades instruídas por Deus, elas são instruídas por Deus e elas têm alguém acima. Quem obedece à autoridade já obedece a Deus. Quem obedece a pai e mãe está a obedecer a Deus. Mas eu estou a falar de uma intimidade entre mim e Deus. Quando Deus me diz não faz, e eu vou fazer. Quando diz, não é esse o curso que eu quero que tu tires, eu vou tirar o outro. Isso vai trazer sobre a minha vida condenação durante toda a minha trajetória enquanto eu aqui viver até o último suspiro. Isso é uma coisa séria. O casamento, por exemplo, é um dos exemplos que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Queremos casar com aquela pessoa porque aos nossos olhos parece ser a pessoa certa, mas não consultamos a Deus, não oramos, não fazemos nada e depois, quando passar do tempo, nós percebemos que realmente caímos no laço do passarinheiro e tudo é errado. Exemplo esse na Bíblia, você vai ver Sansão. Sansão foi um homem que não prosperou na terra. Nem aquilo que ele exercia como juiz, ele não foi um bom juiz. Ele consultou os pais. Se você vai consultar depois na Bíblia, não vamos ter tempo para ler aqui tudo, mas ele consultou os pais para saber se verdadeiramente deveria ou não casar com a Filisteia, que era o oposto. Os filisteus odiavam a Deus e os pais não deram a bênção a Sansão. E Sansão desobedeceu. E olha o final de Sansão. Olha o final de Sansão. Morte precoce. Desobediência. Nós não fomos chamados para viver na desobediência. Nós fomos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. E em paralelo com o texto de Êxodo 13, nós vamos ler 1 Coríntios 10, 1. Olha o que está escrito. O apóstolo Paulo fala assim, ele lembra. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis. Ele está a fazer uma afirmação. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
Vai chegar um momento da tua vida, se você não obedecer a Deus, você vai ter um mar à tua frente e você não vai ter como sair dessa situação. Porque o mar não vai se abrir para ti. Por conta da tua rebeldia e da tua desobediência. Deus está a falar aqui com pessoas que precisam oficialmente entregar a sua vida a Cristo. Com lágrimas de arrependimento e não de remorso. É necessário que haja avivamento nas igrejas. Estamos todos adormecidos. Vamos para a igreja de forma sistemática, cantando os mesmos hinos, os mesmos louvores, mas vamos para casa, a nossa vida está como você mesmo sabe. Só você e Deus sabem. Eu não sei de nada, mas Deus sabe a tua vida. Nós precisamos entender, e isto é determinante. Mateus 7, 21, 23 está escrito: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia irão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E sabe o que é que Deus vai falar para ti? Abra as antenas aí, porque o negócio é sério. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Aleluia! Povo da iniquidade, se convertam. Sejam obedientes ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos ouça, porque só quem é espiritual, só quem teve uma experiência com Deus de verdade vai entender o que está sendo dito aqui. Nem todo aquele que vai todo dia à igreja, nem todo aquele que vai todo dia ao culto, com a sua Bíblia debaixo do braço, à mesma hora, é infalível, mas vai ver a vida lá como está. Vai ver a vida como está. Vai ver essas crianças. Aleluia. Amém, Jesus. João, 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas, porque não é a minha boca que fala, a profecia está na palavra de Deus. Isso é para os profetas do caos, que nós vamos falar depois, numa próxima série para a semana. João 6, 37, 40 está escrito: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quero destacar aqui, isso é para mim, tá? Porque não é só para vocês, eu também estou a receber. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Deus deu-me esse canal, Deus deu-me inscritos, e eu não quero que nenhum se perca. Porque o que tem de pastores e líderes durante esta geração, pelo mundo afora, são descompromissados
em ter cajado e trabalhar individualmente a vida das suas ovelhas. Aleluia! Quando Jesus faz a comparação da nossa vida com ovelhas, queridos, Jesus está a dizer que ovelhas têm que ser orientadas, elas não têm capacidade de andar sozinhas. Você não foi chamado, se você quer entrar, quer ser cristão de verdade, quer ir para uma igreja, saiba que você precisa de um pastor para te orientar, para te ajudar no mundo espiritual. Só estou a falar de coisas espirituais. Aleluia! Efésios 1, 9, 10. E nos revelou o mistério da sua vontade. Como é que está a tua vida? Qual é o mistério da vontade de Deus para a tua vida? Qual? Jovem que anda na pornografia. Jovem que anda no cigarro dentro da igreja. Vai doer. Tem muitos que vão se coçar. Vai. Jovem que diz palavrão na escola. Jovem que diz palavrão dentro de casa. Que não obedece a pai e mãe. E nos revelou qual é. Você conhece o mistério da vontade de Deus para a tua vida? Fica uma pergunta para você se autoanalisar, pois é bíblico e é lícito que aconteça para que seja algo construtivo para a tua vida. E eu não fui chamada para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu fui chamada para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamada para isso. Muito lá vai o tempo em que eu achava que tinha sido chamada para cantar. Continuando, vou começar do início, porque eu gosto das coisas bem... A palavra de Deus é linda, queridos. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, celestiais ou terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. Salmo 37, 34, para aqueles que estão muito afadigados e cansados, que não sabem bem o que fazer, espera no Senhor, siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Esta é a promessa que Deus tem para aqueles que obedecem a Deus. Não faça nada da sua vida sem consultar a Deus. Deus confunde as coisas loucas para confundir os sábios. Ainda esta semana aqui em casa, nós estávamos aqui, oramos pelos nossos filhos, oração de imposição de mãos. Ungimos os nossos filhos. Nós temos o hábito de fazer isso aqui. E foi uma tremenda presença do Espírito Santo. Talvez assim das melhores experiências que eu tive durante toda a minha trajetória cristã. Foi algo extraordinário. Ore pelos teus filhos. Porque eles são não é o futuro. Eu sei disso, não é o futuro, é o presente. Seja submisso aos seus pais. Ouça o conselho dos seus pais. Porque quando os teus pais te dão um conselho, estou a falar para pessoas de cristãs. Supostamente são pessoas que têm temor a Deus, que conhecem a palavra de Deus, que conseguem discernir quando o filho vai para um caminho ruim ou para um caminho menos bom. Até um ímpio consegue discernir isso. Ouça o conselho do teu pai e da tua mãe, se submeta a ele, porque lá na frente você vai entender os ímpios que vão ser eliminados e você os verá. Deus tem promessas para a tua vida. Cadê os líderes, os pastores, as pessoas com mais responsabilidade, porque muito é dado, quanto mais é dado, mais cobrado é. Que não fazem trabalhos com os jovens, mas é trabalho sério. É ministrar nos jovens, é orar pelos jovens,
É colocar a mão na cabeça dos jovens e abençoar a vida dos jovens. Está faltando isso nas igrejas. Todas as igrejas, generalizando, muitas delas até praticam, mas caem no esquecimento, porque se nós não vigiarmos, nós caímos no esquecimento. Para finalizar, o Espírito Santo me induziu essa palavra em Deuteronômio, me deu essa palavra aqui em Deuteronômio 8. Por sermos tão esquecidos, temos uma grande tendência, não é à toa que ele diz assim. Deuteronômio 8, no versículo 11, o Senhor diz assim, e diz isso para ti e para mim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 12. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, habitai-as. Ou seja, Deus aqui fala sobre, pois quando tu tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. O Senhor quer que nós venhamos a ser gratos. E quer que nós venhamos a guardar dentro do nosso coração os seus mandamentos, os seus estatutos. O Senhor não quer que a gente se esqueça de consultar a Deus, porque Ele é aquele que nos guia. Nós somos o povo de Israel que caminha num deserto também, porque a palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. Então nós estamos a viver numa terra estranha, porque esse mundo foi criado para nós, mas por conta do pecado, ele é do maligno. E nós precisamos, até que o Senhor volte, de sobreviver nesse mundo. E só sobrevive nessa terra quem obedece aos seus estatutos e mandamentos. E só verdadeiramente quem lê a palavra de Deus consegue se escapar. Aleluia! O Senhor é Deus de todas as coisas. Ele deixou um livro para você ler e estudar. Então, se alimente de coisas que edifiquem a sua vida e seja submisso ao Senhor em tudo o que você decidir fazer. Não se esqueça de consultar a Deus. Não se esqueça, porque vai chegar um momento em que o mar não irá abrir para você. Vai chegar um momento em que você vai sofrer as consequências da sua escolha. E Deus não poupa. Nem eu, que sou mãe de 3 filhos, poderei poupar a consequência das más escolhas dos meus filhos. Então, antes que seja tarde demais, você jovem, preste muita atenção. Não suba no altar da igreja para tocar, para ministrar em pecado, porque isso vai te ficar caro. Confessa os teus pecados à tua liderança e aos teus pastores. A palavra do Senhor diz que aquele que não confessa o seu pecado não prospera e não alcança misericórdia. Confessai os pecados uns aos outros. Ninguém pratica isso porque tem vergonha de expor o seu pecado, sendo que a palavra de Deus, isso é libertador. Você, quando pratica isso, você vive uma libertação que você jamais vai esquecer, porque a obediência manifesta a glória de Deus. A obediência manifesta a glória de Deus. Você quer sentir a glória de Deus? Você quer sentir o poder de Deus na tua vida? Obedeça, sem questionar. Mas como que eu sei se Deus está a falar contigo? Você sabe. Sabe como? Falo com Ele todos os dias. Tem pessoas que não falam com Deus e querem conhecer a voz de Deus. Eu tenho muitos inscritos que me perguntam: Irmã Marta, como é que eu ouço a voz de Deus? Você se estiver de tempos a tempos sem falar com o teu amigo, só fala com ele 5 em 5 anos, você vai reconhecer quando ele te ligar que é o fulano de tal? Não há mistério. O relacionamento com Deus é um relacionamento paterno. As verdadeiras ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então não há desculpas.
Você não precisa de ouvir profecias constantemente a toda hora para reconhecer a voz de Deus. Você vai cair, aí você está em perigo. O Deus deixou um livro para você conhecer a voz de Deus através da leitura e do estudo da palavra. Tem muito cristão preguiçoso que não vence a inércia e que não quer compromisso com Deus. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado dessa exortação, desse estudo, porque nós aqui estudamos a palavra, não faltou versículo. E, o que saiu da minha boca foi a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua audiência e no próximo vídeo nós iremos dar início a uma nova série. Iremos falar sobre o sistema gospel e sobre coisas que estão a acontecer aqui no YouTube, graves, que nomeadamente as igrejas locais vivem uma vida entre quatro paredes, não imaginam e não sabem, não querem nem saber, achando que isso é certo. Está errado. Não julgue quem está aqui na plataforma. Não julgue e nem mande pedras para quem está aqui nessa plataforma a fazer esse trabalho. Esse trabalho é voluntário. Eu não ganho um centavo e não faço questão de monetizar canais, porque isso aqui é para Deus, não é para mim. Muito obrigada pela tua audiência e até ao próximo Cristão Bem Resolvido. Muito obrigada. Deus te abençoe.